Bem, boa tarde, boa noite, bom dia. Nós, na última aula, nós trabalhamos principalmente, nós estávamos trabalhando a Revolução Francesa e trabalhamos o período da República, né, na última aula. Então, nós até agora vimos, né, a monarquia constitucional e suas fases, e a República e a primeira parte dela, que é a Convenção, quando os jacobinos ocupam o poder e instalam o período do terror. Vimos as medidas tomadas por ele e tudo o que foi feito. Então, vou pegar agora o final dessa parte da convenção, das medidas feitas pelo Jacobino, e o que vai ocorrer para que a alta burguesia, está aqui o golpe de 9 Thermidor, volte ao poder novamente, beleza? Então vamos lá. Vimos, né, que os jacobinos fizeram diversas medidas, principalmente a morte de milhares de pessoas, e vimos também uma medida em que eles alteram o calendário revolucionário. Aqui eu estou te mostrando o calendário revolucionário, né? É importante ver aqui a alegoria dessa mulher sentada, lendo um livro com esse barrete frígido, que é o chapeuzinho do Smurf. Né? Esse chapeuzinho aqui do Smurf, ele representa o símbolo da revolução. As cores vermelha, azul e branca, as três palavras liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando que igualdade aqui não é igualdade das pessoas, e sim da justiça perante a lei, nesse sentido, beleza? Então, sempre quando se fala de república, é essa alegoria feminina que aparece. É interessante usar uma mulher, uma vez que, né, ela não participa, as mulheres não participam da revolução, mas não recebem direitos na revolução. Então, sempre quando a pessoa representa a república, é essa mulher que aparece. Na nota de real, não sei se vocês já perceberam ainda, aquela cara que tem na nota de real é essa cara dessa mulher aqui com barrete frígido, que é a república. Beleza? E aqui os meses novos, né, foram criados, né? Vindimiário, brumário, né? Aqui o 18 brumário, que é o golpe napoleano, vamos ver, primário, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal. Tem um livro que chama Germinal, que refere a esse período. Floreal, pradial, messidor, e termidor e fructidor. Tá? Então, o termidor vai ser agora um golpe que a alta burguesia vai conseguir dar e retirar os jacobinos do poder. A grande pergunta fica, como, aqui, só para lembrar antes, né? As mulheres que foram mortas, né? Olympe de Gouges, que eu falei na última aula, as duas, né? Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e essa mulher aqui que matou um dos líderes dos jacobinos, o Marat, que foi condenado à morte. Tem uma cena muito famosa, eu não coloquei aqui do quadro, ele caído na banheira com a mão ao chão, né? Ela entrou no quarto, ela entrou como se fosse uma prostituta e assassinou o Marat. Lembrando que eram 3 líderes jacobinos, Danton, Marat e Robespierre. O Robespierre entra em conflito com Danton, os próprios jacobinos brigam entre eles, e isso aí divide a causa. Dividindo a causa, os girondinos, né, aproveitam este momento para dar um golpe chamado golpe 9 Thermidor. O próprio Robespierre é condenado à morte, ele perde popularidade entre as pessoas, e o próprio povo que antes estava apoiava, agora está contra ele, e aqui é a cabeça dele exposta, do próprio, né, Robespierre, em praça pública. E aí vem a Convenção Termidoriana, que é o mês, a alta burguesia consegue voltar ao poder tirando os jacobinos e desfazem tudo aquilo proposto pelos jacobinos. E agora os girondinos também promovem uma perseguição aos seus opositores, que foi chamado o terror branco. Tá? Tivemos o terror jacobino e agora o terror girondino. Você vê que as pessoas não aprendem, né? E aí então você tem as medidas feitas pela alta burguesia, excluindo a população carente e um voto censitário. E o que vai acontecer? Obviamente, as situações econômicas, políticas e sociais da França não estão sendo resolvidas, há uma pressão da esquerda, há uma pressão monarquista, e os girondinos, não sabendo o que tem que fazer, esse período em que eles estão no poder é chamado diretório, porque tem 5 diretores, ainda é uma república com 5 diretores, e eles não sabem o que vão fazer, com medo de uma contra-revolução novamente ocorrer. Então, escolhe entre
Os militares, um militar que tinha muito respaldo popular, que era o Napoleão Bonaparte, que se destacou em diversas oportunidades, e ele era tipo um salvacionista, ele era amado pelo povo, entretanto representava os interesses da alta burguesia. Então ele, apoiado pela alta burguesia, dá um golpe militar, né, ele dá um golpe nele mesmo, ele foi indicado para o cargo e ele dá um golpe chamado o golpe de 18 de Brumário. Aqui está Napoleão, a mão na barriga é uma foto, é tipo fazer biquinho. É normal eles tirarem a foto com a mão ser tipo clássico, igual aquela foto do rei segurando, né, o cetro dele, né, etc, tal, a bengala, como queiram. E aqui as medidas feitas por ele. Perceba que as medidas feitas por ele têm uma conotação burguesa, como criação do Banco da França, ele vende as colônias, né, para os Estados Unidos, ele reforma a educação, cria os liceus, isso é interessante da parte dele. Eu falei do Banco da França, ele faz grandes obras públicas que mostram uma espécie de populismo para mostrar a magnitude do poder dele. Então aqui mostrando o caráter tirânico dele também, né? Esse caráter dele querer ser um líder autoritário que tem o apoio, né, do exército, e ele cria um plebiscito, né? Esse momento aqui em que ele sobe no poder ainda é uma república, entretanto agora é chamado de consulado, porque de vez em 5 diretores tem 3 cônsuls, né? Legislativo, executivo e judiciário. Mas ele pede um plebiscito popular e o plebiscito aprova ele como líder único da França. Tá? É um cônsul vitalício, ele é um cônsul que não pode sair, os outros 2 são trocados. Ele não, ele permanece sempre no poder, mostrando essa característica dele, né? Bem burguesa. Ele proíbe greve também, e cria o Código Civil Napoleônico. De todas as questões que podem cair no Enem de vestibular, de modo geral, o Código Civil é uma questão que vai estar presente lá, com certeza. Né? A primeira parte do Código Civil Napoleônico é a defesa da propriedade privada, mostrando o caráter dele burguês de governo. Mesmo as pessoas achando que ele governa para todos, na prática ele não governa para todos. Tá claro? Então tem que ter um cuidado com isso também. Então ele cria um individualismo burguês nesse Código Civil, liberdades individuais, possibilita o divórcio, casamento civil. Então ele cria muitos princípios, né? Tolerância religiosa, princípios do liberalismo, aqui que é a efetivação desses princípios. Né? E mais importante ainda, caso ele faça guerra, ele leva essas instituições com ele, ou seja, ele espalha o princípio burguês em toda a Europa, que ainda está sobre a égide do antigo regime. Beleza? E aí começa, então, um período em que Napoleão começa uma industrialização na França, por ser liberal, apoia essas indústrias, entretanto ele tem uma concorrência desleal que é da Inglaterra. Neste momento, a Inglaterra, segundo alguns autores, é responsável por 80% da produção do mundo. Então ele tem que enfrentar a Inglaterra e vencer a Inglaterra numa concorrência de 100 anos de atraso. A Inglaterra se torna industrial em 1701, a França está agora em 1801. Então a França não tem como combater a Inglaterra. Só que o exército francês é muito temido, é um exército gigantesco, é o maior exército marchante do planeta. Entretanto, a Inglaterra possui a maior frota naval do planeta, graças ao Cromwell, aos atos de navegação, às medidas tomadas na Revolução, né, inglesa. E isso começa um mal-estar internacional entre França e Inglaterra. E é aqui, neste momento, que começa os estudos de relações internacionais, como é que as medidas tomadas afetam diversos países. Napoleão, então, decide, né, decretar um bloqueio continental, está aqui no mapa. Essa linha toda aqui proíbe que toda a Europa faça negócio com a Inglaterra. Entretanto, o que se percebe é que quem é mais dependente ou da Inglaterra em relação aos países da Europa, os países da Europa, de modo geral, eles são muito dependentes dos produtos ingleses. Mas a Inglaterra também necessita da venda, né, as indústrias, né, dos produtos. E aí cria realmente o bloqueio continental, de modo geral. Ele cria um problema econômico na Inglaterra. Funciona a princípio. O que não vai funcionar é que as nações que estão dependendo, né, da Inglaterra
vão querer quebrar o bloqueio. Tem muitas charges que mostram, né, o lado francês sempre mais fraco, mais magro, enquanto a Inglaterra mais gordo, né? E aí a França, então, ameaça que toda nação que quebre o bloqueio, ele irá invadir. Cada nação que vai quebrando o bloqueio, Napoleão, então, começa a invadir, iniciando um novo período da história francesa, o Império, porque ele aumenta as possessões e cria um largo império, né, ultramarinho, porque tem algumas colônias ainda, e também terrestre, beleza? Aqui neste momento existe uma teoria das relações internacionais que mostram um conflito terrestre contra o poder marítimo. E é interessante, né, você pegar e analisar, ao ler esses livros de relações internacionais, Mackinder é um deles que fala sobre isso, ele fala que essa região aqui da Rússia é chamada de zona abençoada. É uma zona que quem dominar toda essa área aqui vai dominar o mundo. Por isso que as representações da Europa são sempre grandes e os polos são sempre, né, achatados. Porque essa região terrestre é que determina o domínio do planeta. Porque uma potência terrestre pode virar uma potência marítima, mas uma potência marítima com pequeno território não se transforma numa potência terrestre. Tá? Então, essa área aqui é chamada de Heartland, ou seja, terra do coração. Por isso que toda nação que quer dominar a Europa expande para o lado da Rússia. E expande o território, porque ali há uma crença que é um domínio, né, territorial. Existe teorias nacionais do nosso lado aqui, principalmente do lado do Brasil, é que a nossa Heartland é a Amazônia, aquela área da Bolívia ali e tal. Beleza? Por isso todo mundo também deseja aquela região propriamente dita. Napoleão, então, começa uma expansão. A Espanha, neste momento, está do lado dele. Depois, Napoleão trai a Espanha e invade a Península Ibérica. O rei português quebra o bloqueio continental. A Inglaterra ajuda Portugal a vir para o Brasil. Há uma transmigração da corte para o Brasil, levando a independência do Brasil. Olha só, quando Napoleão invade a Espanha, cria uma ausência de poder na Espanha, levando as colônias espanholas também a uma emancipação. Quando Napoleão invade essa área aqui, todo desse território aqui, né, da Heartland, leva os princípios liberais. Então Napoleão causa, né, de certa forma, um estrago muito grande nas políticas internacionais, com a expansão do liberalismo, com a vinda da corte para cá, com a independência das colônias. Então é importante entender que a política francesa internacional é uma política agressiva, expansionista, enquanto a da Inglaterra é de moderadora, né, de tentar apaziguar, ter a paz, evitar. A Inglaterra sempre agia por debaixo dos panos. Todo mundo no século XIX chamava a Inglaterra de pérfida Albion. O que quer dizer isso? Da ilha maldita. Albion é um nome dado aos romanos para a Inglaterra. Ela intervinha em todo o país. Ela estava dando pitaco, sempre intervindo para os interesses dela, por isso, e nunca colocava o dela na reta. Na Inglaterra está muito tranquila. A maior frota naval era uma ilha e era impossível de ser invadida. Napoleão não conseguia vencer a armada britânica em conflito. Teve a batalha de Trafalgar aqui, que ele perde, e não consegue invadir a Inglaterra. Até a história conta que ele tenta cavar um túnel da França, passando por debaixo da terra e chegando na Grã-Bretanha, que não deu certo esse plano. Que, aliás, é o Eurotúnel hoje, né? Tem essa ideia. Então, Napoleão começa um processo expansionista, inaugurando, então, o período do Império Napoleônico. Beleza? Aqui ele se autocoroando imperador, o Papa sentado não participa, e ele, sendo protagonista, se autocoroando, casando, né, com a primeira esposa, Josefina. Depois ele casa com a austríaca. Essa Josefina é parente de Dom Pedro, a irmã dela, a quarta irmã, se não me engano, casa com Dom Pedro I. Tá? Então, o Napoleão é concunhado, né, do Dom Pedro I. Percebe que a nobreza está toda envolvida nos casamentos. A batalha, né, inglesa, dos navios ingleses e franceses, impossível vencer a Inglaterra e invadir a Inglaterra. E aí começam as campanhas que não dão certo. Essa parte do período napoleônico, da expansão e do fim,
será trabalhado então no último capítulo da aula. Abraço.